Olá, aqui Paulo Gregório, autor do e-book 3 segredos para conquistar as promessas que você baixou. Estou dando as boas-vindas a este vídeo, que é um estudo. Nesse estudo é direcionado para quem está há algum tempo dependendo do cumprimento das promessas, mas que elas não estão acontecendo em sua vida. Você vai perceber que durante esta aula, esse estudo, eu vou estar olhando para a câmera e também vou estar olhando para cá. Quando eu estiver olhando para cá é porque eu estou olhando para a tela do meu computador. Combinado? Então vamos lá. Nesse estudo você descobrirá o que está acontecendo com você e como você irá remover esses bloqueios da sua vida para começar a viver as promessas de Deus. Então você pode perceber que é muito importante o que eu vou estar passando para você, revelando para você neste vídeo. Então preste toda a atenção a ele, você esteja num local tranquilo, onde você possa dar toda a atenção. De preferência utilize fones de ouvido, desligue as notificações do computador. Se você está no celular, desligue as notificações do celular, silencie ele, para que você não se distraia, para que você possa manter o foco, porque essa palestra tem o potencial de realmente mudar radicalmente a sua vida para melhor. Então preste toda a atenção nesse estudo. Bem, vamos lá. Eu irei revelar nesse estudo como você pode recuperar a sua estabilidade espiritual e também a sua estabilidade material para se tornar uma pessoa feliz, saudável, bem-sucedida, próspera, com bons relacionamentos. Sem promessas mirabolantes, sem esperas intermináveis, apenas fazendo aquilo que a palavra de Deus ordena. Bem, vamos lá, entenda primeiramente, entenda o que está acontecendo com você. Você não consegue ter um relacionamento feliz. Parece que você é um imã para mau caráter e aproveitadores ou aproveitadoras. Essas pessoas se aproximam com as mais meigas, agradáveis, que se interessam verdadeiramente por você, mas depois revelam o que realmente são: egoístas, manipuladores, aproveitadores, que não têm escrúpulos em lhe usar e lhe machucar e depois lhe abandonar. Ou pior, aqueles que prendem a pessoa em uma relação, ou seja, prendem você em uma relação opressiva, ou se fazendo de vítima, de tal maneira que você não consegue escapar, não consegue sair desta relação. Isso está acontecendo com você porque, na verdade, você está atraindo esse tipo de pessoa. Sim, as experiências, os estudos científicos na área do comportamento humano revelam que, na verdade, a pessoa, ela não é vítima, na verdade ela está atraindo esses maus relacionamentos. Você está atraindo esse tipo de pessoa. Como? Através do seu ambiente, onde você está, onde você frequenta, através do seu comportamento, como você age, como você se veste, como você fala, como você reage em relação às pessoas e também a sua visão de mundo. Tudo isso colabora para que você venha a repelir os bons e a atrair os maus. Deus está colocando pessoas boas no seu caminho, mas você não as está enxergando e, pior ainda, você as está repelindo. Agora você precisa mudar a sua visão e o seu comportamento para começar a enxergar as boas e a evitar as más. Vemos isso na Bíblia, na história de Josafá, um dos reis de Judá. Você lê isso no primeiro livro dos reis e no segundo livro das crônicas. Josafá tinha o coração voltado para Deus e por isso, claro, ele foi exaltado pelo Senhor. Entretanto, ele tinha uma visão errada sobre relacionamentos. Ele entrou de graça em uma guerra que não era dele e quase ele morreu nessa guerra. Depois ele entrou em uma sociedade com um ímpio e essa sociedade quebrou e ele teve grandes prejuízos. Então, apesar dele ser um rei íntegro, uma pessoa que temia a Deus, apesar dele ter recebido grandes livramentos, respostas de Deus através da sua oração, do seu clamor, entretanto, ele tinha uma péssima visão para relacionamentos. Ele era facilmente manipulado pelos amigos. Outra coisa, você não consegue prosperar, não consegue fazer seus planos acontecerem. Apesar de ter bons rendimentos, não consegue sair de uma situação de dívidas. Ou não consegue bons empregos, só aqueles com baixos salários, péssimos patrões encarregados, os piores serviços. E se você é um empreendedor, seus negócios não dão certo. Você trabalha muito e ganha pouco. É explorado por fornecedores e maus pagadores.
Isso acontece com você porque a sua visão está distorcida e limitada por fatores lá da sua infância e do seu ambiente onde você convive, do ambiente onde você cresceu. Então essa sua visão, ela determina o seu nível financeiro. Determina o quanto você irá ganhar, determina o quanto e com que você irá gastar e determina a sua determinação, ou seja, determina onde você vai colocar o seu foco. Um exemplo bíblico, um exemplo da Bíblia de uma visão limitada e distorcida, nós encontramos lá no livro de Josué, nos primeiros capítulos, onde ele enviou 10 pessoas, aliás, ele enviou 12 para espiarem a terra. Então, desses 12 espiões, 10 trouxeram um relatório negativo e apenas 2 trouxeram um relatório positivo. E o pior, quando você lê o relatório dos 10 que trouxeram um relatório negativo, você percebe que eles tinham uma visão, uma perspectiva de gafanhoto. Eles se consideravam gafanhotos aos olhos daquela cidade, a cidade de Jericó, que Deus já tinha entregue nas mãos deles e que eles iriam conquistar na guerra. Então a visão deles era uma visão na perspectiva de gafanhoto. Então, por causa daquela visão de gafanhoto, eles contaminaram o resto do exército e o resto do povo, e com isso eles desanimaram, eles não quiseram continuar naquela empreitada, obedecendo a ordem de Deus e avançar e conquistar a terra, e houve um grande problema aí, uma situação que culminou em eles ficarem 40 anos no deserto, sendo que aqueles que participaram dessa revolta contra Deus, eles morreram no deserto. Então, apenas os seus filhos que conseguiram, então, 40 anos depois, adentrar a terra prometida. Outra coisa, você está preso a maus hábitos e vícios. Fumar, beber, pornografia, comer muito, se distrair nas redes sociais, perder tempo nas redes sociais, fofocar, invejar, brigar, procrastinar e tantos outros vícios. Isso acontece com você porque os vícios são fugas. Na verdade, os vícios são fugas. Eles trazem em si uma recompensa, ou que nós chamamos tecnicamente de reforço positivo. Na verdade, a pessoa que está presa a um vício, ela procura naquele vício um alívio ou uma boa sensação através dele. Mas depois que ela comete o seu vício, lhe assalta o que é um sentimento de culpa. Ela se sente culpada, ela fica má, ela fica mal, se sente mal com aquilo. Mas eu quero dizer que, entretanto, essas pessoas elas tentam escapar do vício e não conseguem. E se for o seu caso, você se mantém aprisionado nesse ciclo vicioso de sentir essa necessidade, buscar o vício, ter um prazer momentâneo no vício e depois cair num sentimento de culpa que lhe deixa para baixo. Então, para que você possa livrar-se, libertar-se, você não está conseguindo se livrar desse vício, desse mau hábito, desse comportamento que está prejudicando você, sua família, suas finanças, sua saúde, sua comunhão com Deus. Então o que acontece? Para você se libertar desse vício, você precisa primeiro resolver a causa que está por trás dessa busca de alívio e de bem-estar. O que realmente está na sua mente que está te trazendo essa ansiedade, essa angústia, essa necessidade, e por causa disso você vai buscar alívio e prazer no vício. Você está percebendo que por trás de todas essas situações está um mesmo elemento comum? Você percebeu que por trás de todas essas situações, seja problema nos relacionamentos, seja problemas financeiros, seja questões de vícios, por trás de tudo isso tem um elemento comum? Sabe qual que é esse elemento comum? É a visão distorcida. A sua visão distorcida que está por trás de todas essas situações que estão lhe trazendo aflição, angústia, vergonha, e que você está se sentindo cansado, exausto, está querendo escapar disso e não consegue, você está perdendo as esperanças, perdendo a fé, está desanimando, tanto espiritualmente, quanto também profissionalmente, quem sabe no seu relacionamento, no seu casamento, no seu relacionamento com as pessoas. Então você está cansado de dar sempre errado, de você não estar sendo feliz nessas áreas, mas isso está sendo provocado pela visão distorcida. O que é essa visão distorcida? A visão distorcida que nós chamamos de representação interna. Você está aqui
a realidade está aqui, você percebe a realidade através dos sentidos, né? Visão, olfato, paladar, tato e visão, olfato e audição. Então os teus sentidos, eles fazem a conexão da tua mente com o mundo. Então a sua mente não tem contato com o mundo. O que a sua mente sabe do mundo é o que ela recebe através dos sentidos. E quando você recebe essas informações, o que acontece? Elas passam pelos filtros mentais que estão na sua mente. Esses filtros mentais, eles foram construídos pela sua experiência de vida, desde a sua infância. E esses filtros mentais, eles constroem a sua representação interna da realidade. Nenhum de nós conhece a realidade. Nós temos uma representação dentro de nós desta realidade. Então, por aqui entram, né, atravessam pelos sentidos milhões, como alguém já disse, né, comparando com a informática, milhões de bytes por segundo, mas passando que realmente consegue passar e chegar até você apenas algumas centenas, talvez poucos milhares dessa informação que alcança o seu cérebro. Então nós temos visões parciais, na verdade interpretações daquilo que nós recebemos, dos nossos sentidos, nós criamos a nossa representação interna. Como eu disse, essa representação interna, ela é projetada pela sua mente distorcendo a realidade. Ou seja, você criou aqui dentro da sua mente uma representação interna do mundo e que quando você olha para a realidade, essa representação interna ela é projetada na realidade. Então você acaba enxergando aquilo que você acredita, aquilo que sua mente acredita que é a realidade. Isso explica um monte de coisas e durante a nossa palestra aqui você vai perceber. Então guarde bem essa representação, né? A realidade passa pelos nossos sentidos, de milhões de bits por segundo, chegam apenas milhares, centenas ou milhares apenas, que passam pelos filtros mentais e que formam a nossa representação interna. E nós depois, a nossa mente faz com que nós projetemos essa representação interna, projetemos diante de nós e nós vamos enxergar, não a realidade, nós vamos enxergar a nossa representação interna. E essa representação interna determina o seu comportamento, que determina os seus resultados. Então está aqui a sua visão, que é a representação interna. Então essa aqui é a sua visão de mundo. A sua visão de mundo determina, né, guia, orienta, faz o teu comportamento, e o teu comportamento ele provoca os resultados. Então os resultados, aquilo que acontece na sua vida, seja bom ou seja ruim, são resultados que eles são por causa, né, do seu comportamento. Eles resultam, desculpe a redundância, os resultados resultam do seu comportamento. Então o seu comportamento determina ou provoca ou produz os seus resultados. E olha só o que acontece. Os seus resultados acabam confirmando a sua visão e reforçando novamente o seu comportamento, que gera novos resultados de acordo com essa visão que era reforçada, e assim a sua mente está dentro de um ciclo vicioso. Aquilo que você vê, você se comporta de acordo com aquilo que você acredita, né? Aquilo que você vê, você acredita, e essa visão é distorcida, como já falei. Então aquilo que você acredita produz o teu comportamento, e o teu comportamento produz os teus resultados, que provocam o quê? Confirmando a sua visão, e assim a sua visão reforçada, ela vai provocar o comportamento que provoca os resultados, e assim você está dentro de um ciclo. Todos nós estamos dentro desse ciclo, desse ciclo que pode ser tanto vicioso quanto virtuoso. Então essas distorções, ou seja, os filtros mentais da sua visão, ela foi produzida ou ela é produzida pelas suas experiências, especialmente as experiências de quando você era, de quando nós éramos uma criança, na nossa infância, e que ela é consolidada lá pelos 10 a 12 anos de idade. Então aquilo que você enxerga do mundo, ele é filtrado pelos teus filtros mentais, que é uma visão distorcida, é a visão de uma criança. Então quem dirige a sua vida, não importa quem você seja, quem você é dirigido por uma criança de 10 a 12 anos, que é aquela que está na sua mente. Por exemplo, então existem tendências, tá? Isso aqui são tendências. O menino abandonado pelo seu pai, quando ele se torna um adulto, ele se torna naquele adulto, ele tem uma tendência de se tornar um adulto que não confia nas pessoas. E a menina
se tornar uma mulher que terá grande dificuldade em se relacionar com homens. A criança que foi muito cobrada pelos pais e por aqueles que eram responsáveis por ela, se torna um adulto perfeccionista, que nunca está contente com o que faz. Por exemplo, o funcionário que está na empresa e antes de entregar um serviço, um trabalho, uma tarefa, ele revisa ela 10, 20, 30 vezes, acaba perdendo o prazo por causa desse seu perfeccionismo. Ele está sempre querendo ver se tem defeitos, se tem problemas, se tem alguns erros, e ele quer sempre entregar de uma maneira melhor, e por causa disso ele trava a sua vida. A criança que cresceu em ambiente de miséria se torna no adulto que tem uma mentalidade de escassez. Aquela criança que acredita que o mundo ele não tem oportunidades, o mundo é difícil para ela, porque foi criado naquela mentalidade de que a vida é difícil, a vida é dura, e você tem que suar a camisa, você tem que ganhar o seu sustento com dores. Então é um sacrifício o trabalho, e por causa disso tem uma mentalidade de escassez, que a mentalidade dessa pessoa, ela nunca vai conseguir alcançar novos patamares, estará sempre presa a um patamar de miséria. E a criança de pais ansiosos, filhos de pais ansiosos, se tornará também um adulto ansioso, aprende a ser ansioso com seu pai, aprende a ser ansiosa com sua mãe. E a criança que sempre foi classificada como incompetente será um adulto inseguro. Aquela criança que foi sempre chamada de burra, se foi chamada que você não serve para nada, e você só serve para me dar trabalho. Então o que acontece? Ela tem uma tendência para se tornar um adulto inseguro naquilo que ele faz ou tenta fazer. Você preencheu a ferramenta Selfie de sua vida que você recebeu quando você baixou o e-book, você tem acesso a ela. Então, se você não preencheu, você deve preenchê-la, porque ela tem informações importantes sobre você mesmo. Ela, como o nome já diz, é uma selfie de sua vida agora. Qual que é a situação que você está agora, como você enxerga a sua própria situação. Então, se você preencheu, você já sabe quais são as suas áreas que estão carecendo de uma ação imediata. Então eu te pergunto, quais são essas áreas, as áreas de sua vida que precisam urgentemente de uma mudança? Pois é exatamente nessas áreas mais carentes que os seus filtros mentais estão provocando as maiores distorções. Há uma relação direta entre a visão distorcida que você tem do mundo no que está acontecendo naquela área de sua vida. Se a tua área dos relacionamentos ela está com deficiência, ela está com a contagem abaixo de 5, então é porque os teus filtros mentais estão com a distorção maior, está com uma distorção maior nesta área. Se for no financeiro, a mesma coisa. Se for no lazer, a mesma coisa. Estudos, a mesma coisa. No casamento, a mesma coisa. Ou seja, aonde as áreas mais carentes é aonde os teus filtros mentais estão com as maiores distorções. Sabia que não adianta apenas orar sobre essas necessidades, pois existem ações que cabe a você fazê-las? No e-book eu já falo sobre isso. Se você assistiu a outra palestra, ou as outras palestras, eu tenho pelo menos 2 palestras aí que estão rodando, se você as assistiu, você sabe que Deus não fará a parte que cabe a nós. Nós temos que fazer. Então não adianta você continuar pedindo um milagre, como algumas pessoas dizem, responderam, está na pesquisa, só um milagre de Deus, ou seja, ela está esperando totalmente Deus, e na verdade Deus não vai agir enquanto ela não fizer a parte dela. Então não adianta você orar, buscar Deus nessas áreas, se você não fizer a sua parte. A salvação, ela é divina, sim, claro, mas também tem a parte humana. Então Deus já fez a parte dele, o Espírito Santo está fazendo a parte dele, o Senhor Jesus já fez a parte dele, mas existem algumas coisas que nós temos que fazer. Então lá diz o apóstolo Paulo em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a parte divina da salvação. Mas também o mesmo apóstolo Paulo, ele dá uma ordem para a igreja de Filipos, que se estende a todos nós. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, ou seja, você deve fazer a tua salvação, ela se desenvolver, você precisa aperfeiçoar, você precisa aplicar, você precisa fazer a sua salvação acontecer. Por isso, existe a parte que somente Deus faz,
e existe a parte que você deve fazer. E que Deus não fará. Por mais que você ore, jejue, receba imposição de mãos, busque profecias, receba profecias, etc. Veja bem como o apóstolo Paulo ensina em Efésios 4, 22 a 25. Ele diz assim, livrem-se, é uma ordem, tá? Livrem-se, em vez de ele dizer, Deus livrará vocês. Ou seja, livrem-se é uma parte nossa. Vocês devem se livrar da antiga natureza e do seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito Santo renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se, em vez de dizer, Deus revestirá vocês. Revistam-se da sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Portanto, abandonem, em vez de Deus fará vocês abandonarem a mentira. Então, abandonem a mentira e digam, ele não escreveu, Deus fará vocês dizer. Ele deixou claro, é uma ordem, vocês devem dizer, digam a verdade a seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. Então perceba que existe a nossa parte a ser feita. Isso é uma obrigação nossa e Deus não irá fazer aquilo que compete a nós fazermos. Portanto, cabe a você mudar o seu comportamento. E você me pergunta, como é que eu faço isso? Como é que eu mudo o meu comportamento? Mudando a sua visão, ou seja, mudando a sua representação interna. Ou seja, perceba, mudando a sua visão, você irá mudar o seu comportamento, que irá, consequentemente, mudar os seus resultados. Você vai ter uma confirmação pelos seus resultados que você está tendo a visão correta, então vai reforçar a tua visão, que vai reforçar o teu comportamento e reforçar os teus resultados, que vai reforçar a tua visão. E agora se torna aí um ciclo virtuoso, deixa de ser um ciclo vicioso e se torna um ciclo virtuoso. Então, para mudar o seu comportamento, você tem que mudar a sua visão, você tem que trabalhar a sua visão, a sua representação interna. Então, o que determina a sua visão? O que determina a sua representação interna? Lembra-se daquele esqueminha lá? Que o que determina a nossa visão interna são os nossos filtros mentais. Então, para você mudar a sua representação interna, você tem que trabalhar nos seus filtros mentais. Então, o que você vê vai determinar o que você vai criar, ou seja, o que você vai ver na realidade, você vai melhorar diminuir as tuas distorções, ter uma visão melhor, mais próxima da realidade e, consequentemente, você vai mudar os seus resultados. Seus filtros mentais, eles distorcem a realidade, produzindo a sua representação interna, que produz o seu comportamento. Para mudar o seu comportamento, você precisa mudar a sua representação interna. Para mudar a sua representação interna, você precisa trabalhar os seus filtros mentais. Os filtros mentais são produzidos pelas suas crenças. Não estou falando de fé. Crença aqui se refere às coisas que a sua mente acredita que sejam verdade, o que a tua mente determinou como verdade, se baseando no quê? Nas tuas experiências lá da tua infância. Então, as experiências que você teve lá na sua infância, conforme eu já disse, e que foram consolidadas ali por volta dos 10 a 12 anos. Então, essas crenças que determinam a sua visão. Foi o que aconteceu com Márcio Trindade. Ele, quando me procurou, estava com bastante preocupações, estava passando por uma crise por causa de uma decisão que ele precisava tomar, e essa decisão afetaria toda a família. E por causa disso, ele começou a deixar o problema crescer diante dos olhos dele. E com isso, ele chegou a ser internado um dia com suspeita de estar tendo um infarto. Mas não era infarto, graças a Deus, era uma crise de ansiedade. Mas ele conversou comigo, eu o orientei, trabalhamos as suas crenças, trabalhamos a sua visão. E assim ele pôde dar a verdadeira dimensão ao problema, à situação que ele estava enfrentando. E assim tomou a decisão certa. Veja o que ele fala. Olá. Eu me chamo Márcio Trindade. Eu recentemente tive o privilégio de poder contar com o serviço do Paulo Gregório. A sua orientação foi muito boa. Eu quero então te recomendar Paulo Gregório. Também a Catiúcia Aguiar. Naquela época ela morava em São Caetano do Sul. Hoje ela está na cidade do Cairo, no Egito. Quando ela me procurou, ela estava bastante confusa. E em relação ao seu futuro, tinha feito um grande investimento profissional, mas ela estava em uma crise de indecisão
não sabia o que fazer e por causa disso ela caiu num processo de procrastinação. Veja o que ela fala: eu me sentia uma pessoa perdida e sem direção. Aos poucos, com cada sessão, fui evoluindo e aprendi a ter confiança no meu trabalho e na pessoa que veio me transformando. Passei a me organizar melhor e ter clareza sobre todos os meus planos e como devo fazer para alcançar cada um deles. Hoje eu reconheço que cada passo que dou, determinação que tenho. Então veja só, graças a Deus trabalhamos nas suas crenças, na sua visão, que foi mudada, que foi corrigida as suas distorções. Ela pôde então se organizar, pôde agir da maneira correta e hoje ela está na cidade do Cairo como uma profissional bem-sucedida. Tenho aqui também o depoimento da Itagira. Hoje estou em outro ministério, já fez um ano. Muitas mudanças, meu Deus, em casa, no trabalho, meu ministério, vida financeira, meu casamento, enfim. Então, ela precisou tomar uma decisão. Ela estava vivendo uma crise e ela não sabia o que agir. Alguém falava uma coisa, outro falava outra. Mas através de conversar comigo e através dela ser orientada a como eliminar as suas crenças e focar da maneira correta nas questões, e assim ela pôde tomar a decisão que mudou a sua vida. E tenho aqui vários depoimentos de clientes que me procuraram e assim cada um deles traz o seu depoimento de como que as suas situações mudaram. Eles fizeram isso, você também vai fazer, vai trabalhar suas crenças e vai ter a mudança que você tanto precisa na sua vida. Você precisa urgentemente eliminar as crenças que estão prejudicando a sua vida, e isso somente é possível através de ferramentas e técnicas aplicadas por um especialista. Você deve estar percebendo que essas ferramentas e técnicas aplicadas por especialistas, elas têm um alto valor. Afinal de contas, elas vão mudar a sua vida, mudar os seus resultados. Você vai poder viver de tal maneira que você vai conquistar as bênçãos de Deus. O cumprimento das promessas se tornará possível na sua vida, conforme eu já disse no e-book e nas outras palestras. Nós temos que tornar possíveis que essas promessas se cumpram, sim. Não é um absurdo que estou falando, já te dei as comprovações bíblicas que tem a nossa parte para fazer. Se nós não fizermos a nossa parte, Deus não fará deles. Eu dei o exemplo, por exemplo, da ressurreição de Lázaro, que a única coisa que Jesus fez ali foi ressuscitar Lázaro, porque o demais foram as pessoas que fizeram. Elas tiveram que levar Jesus até a sepultura, tiveram que tirar a pedra, e depois que Lázaro foi ressuscitado, tiveram que libertar Lázaro das amarras, nas mãos, nos olhos e nos pés. Então, a parte humana Deus não fará. Ele vai fazer aquilo que nós não conseguimos fazer. Então, realmente tem um alto valor a aplicação dessas ferramentas e a aplicação dessas técnicas. Você está certo. São de alto valor. Uma sequência de terapias para aplicação custa em média de 5 sessões a R$200 cada sessão. Então, um investimento de R$1.000. Mas fique tranquilo. Para lhe ajudar, olha só o que preparei para você neste vídeo, que eu não passei para você nas outras palestras, nos outros vídeos. Estou abrindo agora. É algo que estou abrindo agora, porque eu tive mais de 800 respostas daquela pesquisa e tem pessoas ali desesperadas. Então tem pessoas que estão assistindo aqui que estão desesperadas, precisando de ajuda. Então eu não vou trazer no valor que realmente é a aplicação dessas ferramentas e dessas técnicas. Eu estou trazendo para você aqui uma oportunidade que vai te ajudar a ter acesso a essas ferramentas e técnicas especializadas, porque eu bolei uma maneira de tornar o mais acessível para você. Irei fazer uma terapia em grupo, preste atenção, de maneira online, em um grupo fechado no Facebook. Então aquelas pessoas que estiverem dentro do grupo, elas vão ter acesso às técnicas e às ferramentas para que você possa trabalhar as suas crenças, mudar a sua visão, mudar o seu comportamento. Automaticamente mudando sua visão, muda seu comportamento, e mudando seu comportamento vai se mudar o quê? Os resultados. Resultados representam o quê? Cumprimento das promessas de Deus. Então lá dentro desse grupo fechado do Facebook, eu irei orientar você no passo a passo. E também vou lhe dar as ferramentas e ensinar como você irá utilizá-las. Mas por que no Facebook e não no YouTube? Porque no YouTube ficaria em aberto. Então não é justo que aquelas pessoas que vão ter acesso
que pagaram para ter acesso a essas ferramentas, não é justo que as outras pessoas vão ter acesso sem pagar nada. Estaria lesando quem pagou. Então, lá dentro do grupo do Facebook, que é um grupo fechado, só vão poder entrar quem estiver pagando o seu acesso. Então lá são todas pessoas que estão verdadeiramente comprometidas com a sua transformação e elas vão ter acesso a essas técnicas e a essas ferramentas. E é claro, no grupo do Facebook, todo mundo tem Facebook, é muito mais fácil. Então, eu criei o grupo do Facebook que vai ter dar muito mais acesso a muito mais pessoas. Então, através dessa terapia que eu vou estar aplicando dentro do grupo do Facebook, você irá identificar as suas crenças prejudiciais, tem ferramentas apropriadas para você saber quais são essas crenças que você tem em sua mente, que elas estão te prejudicando, e você vai saber como eliminá-las para mudar o seu comportamento e alcançar então uma novidade de vida. Eliminando as crenças prejudiciais, essas áreas da sua vida que estão carentes, que estão negativadas, que estão abaixo de 5, elas serão então destravadas. E dessa maneira você poderá em pouco tempo obter estabilidade no seu humor, nas finanças e na igreja, sair das dívidas e equilibrar as finanças, destravar a sua vida e começar a prosperar, ter bons relacionamentos, atrair as melhores pessoas, melhores relacionamentos, libertar-se dos seus vícios, reorganizar a sua vida, vencer os seus medos, ter uma visão produtiva da vida, melhorar a sua saúde. Claro que tudo isso vai redundar em você melhorar a sua saúde, te libertando de todas aquelas enfermidades que são provocadas pela ansiedade, pelo estresse e pela depressão. E você vai instalar um processo, olha, isso que é mais importante, instalar um processo de crescimento e prosperidade em todas as áreas da sua vida. Então, eliminando as crenças, você tem acesso, você obtém todos esses resultados positivos. E você vai instalar um processo de crescimento e prosperidade em todas as áreas da sua vida. Percebe o que é instalar um processo? Quer dizer que você vai mudar a sua forma de pensar, a tua visão, e você automaticamente vai implantar isso em todas as tuas ações, em toda a tua maneira de ser. Você vai ter uma atitude construtiva na sua vida. Então, claro que você vai ter resultados bons em todas as áreas da sua vida. Isso vai ser instalado em você, e você depois não vai mais precisar de assistir as terapias, participar das terapias lá no Facebook, porque você automaticamente vai ter instalado isso em sua mente. Então, dê o primeiro passo para iniciar uma nova jornada em sua vida de conquista das promessas. Como? Adquira o seu acesso a este grupo fechado no Facebook. Então, em vez de você gastar, na verdade, investir R$1.000, que seriam em terapias individuais, você irá ter acesso a este grupo por apenas R$ 97. Calma, eu disse que ia facilitar, Então, em vez de 97, veja bem, você não pode dizer não a isso. Você não pode rejeitar essa oportunidade que Deus, tenho certeza que Deus está colocando diante de você. Promoção para quem está assistindo esse vídeo de apenas R$20. De 97 por apenas R$20. Eu disse, e estou cumprindo, que iria tornar acessível a qualquer pessoa acesso a este grupo. Então, clique no botão que está aqui abaixo desse vídeo. Se estiver no YouTube, clique no link que está aqui abaixo desse vídeo, na descrição do vídeo. Adquira o seu acesso, vai ser através do Mercado Pago. Você faz o seu pagamento no Mercado Pago, por cartão de crédito, Pix ou boleto. E a partir do momento que você fizer o seu pagamento, você vai ter acesso imediato a essa terapia, ou seja, você vai ter acesso ao grupo, e lá no grupo você vai ter acesso aos vídeos da terapia, que tenha certeza irá mudar a sua vida a partir de hoje. Então faça isso, clique no botão ou o link que está aqui abaixo desse vídeo, adquira o seu acesso, e assim nós vamos nos encontrar através das videoaulas lá no grupo, ok? Então te vejo por lá. Faça o seu pagamento pelo Mercado Pago e você terá acesso. Faz o seguinte, faz o seu pagamento, me manda o comprovante para adiantar o processo, que esse processo não é automático, que nem ela no Eduz, aqui é o processo manual. Manda o teu comprovante, uma foto do comprovante pelo WhatsApp, você tem o meu WhatsApp, e o que acontece? A partir do momento que eu receber, eu vou estar te colocando dentro do grupo, tá certo? Então é isso aí, um grande abraço, Deus te abençoe, nos encontramos lá dentro do grupo.